Que a paz de Cristo seja com todos. Eu sou o cooperador Anderson e eu estou nessa sequência de vídeos trazendo para vocês a ministração da Palavra de Deus que ocorreu na nossa festividade IEM 14 anos. O nosso tema foi Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E a abertura da nossa festividade estivemos recebendo para ministrar a Palavra de Deus o evangelista Carlos. Então eu espero que vocês sejam abençoados por Deus através dessa ministração. Deus abençoe. IEM 14 anos. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos? Amém. A paz do Senhor, irmãos? Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Amém. Quantos vieram adorar o Senhor aqui? Amém. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela vida da pastora Cleusa. Deus abençoe a senhora, a sua vida e esse ministério abençoado, essa igreja, no seu 14º ano na sua existência, Que Deus continue prosperando, abençoando de uma maneira poderosa, amém? Quero louvar a Deus também por uma família tão abençoada, tão maravilhosa, o nosso amado irmão Anderson. Que Deus o abençoe, esse levita da casa de Deus, que Deus continue abençoando grandemente o senhor. Um prazer ver o pai do irmão Anderson lá, o pastor Benedito, Deus abençoe, e a pastora, Deus abençoe a senhora, irmã Zelma, muito obrigado, e os filhos aí, neto, é isso? Deus abençoe, irmãos, amém? Vamos para a Bíblia Sagrada, irmãos? Glória a Deus. Eu quero ler 2 textos com os irmãos, para nós entender a mensagem de Deus nessa noite, amém? Primeiro você abra no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. Vamos ler alguns versículos da palavra. Primeiro livro de Samuel, o capítulo é o de número 4. Glória a Deus, aleluia. Depois a gente vai para o tema, capítulo 7, amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Os que achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: E veio a palavra de Samuel a todo o Israel. E Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silor a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Capítulo 7, glória a Deus, aleluia. Capítulo 7, vamos ler 3 versículos aqui, irmãos. Capítulo 7, versículo 10 diz assim: E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Cá. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem,
e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Uma vez mais: até aqui nos ajudou o Senhor. Agora toda a igreja: até aqui nos ajudou o Senhor. Os que podem, tome assento. Tome assento, glorificando a Deus e exaltando a Jesus Cristo. Queridos irmãos, os irmãos sabem que o povo de Israel, os israelitas, era um povo separado por Deus, escolhido por Deus, era um povo protegido por Deus. Na liderança de Eli, junto com seus 2 filhos, Ofni e Finéias, no capítulo 4, nós vemos no desfecho da história algo muito triste, algo muito caótico e lastimável para as nossas vidas. Quando eu leio o primeiro livro de Samuel, a minha alma fica triste por ver um povo eleito, escolhido, separado, passar por uma situação tão crítica, tão terrível. Por que é que o povo passaram por tudo isso? A Bíblia diz algo interessante para a nossa vida, que quando Samuel estava no templo do Senhor, antes que a lâmpada de Deus se apagara. Por que é que o texto se refere a isso? Antes que a lâmpada de Deus se apagara, porque o líder da nação, aleluia, o juiz da época, estava diante de Deus com a vida torta, com a vida desconcertada, irmãos. Quando ele estava com a vida desconcertada, Deus levantou um menino. Quem era esse menino? Samuel. Samuel estava onde, irmãos? No templo do Senhor. E Deus falara poderosamente, Deus se apresentara poderosamente para o menino Samuel, dizendo o que iria acontecer. Nesse interim, os filhos de Israel, junto com os sacerdotes Ofni e Finéias, eles vão para a batalha, eles vão para a peleja. Quando eles vão para a peleja, o que eu acho interessante, primeiro ponto, eles vão para a peleja, eles não levam a arca consigo, eles vão para a peleja confiando em si, confiando na força do braço. Veja que a Bíblia não faz menção que eles levaram a arca de Deus, aleluia, para a batalha. Na primeira tentativa que eles foram para a batalha, irmão Anderson, eles esqueceram a arca do Senhor, a arca do concerto, a arca da aliança. E quando eles foram para a batalha, a Bíblia está dizendo, irmãos, que quando eles chegaram na batalha, aleluia, eles fugiram diante dos filisteus, aleluia. Quando eles fogem diante dos filisteus, eles viram que a peleja fora travada e 4.000 homens na primeira tentativa foram mortos. O que eles pensam consigo? Disse: vamos, retornamos para Siló. Ele volta para Siló. Por que é que ele volta para Siló? Os irmãos sabem que Siló na época era o centro da adoração. Siló na época era o lugar de sacrificar e adorar o Senhor. Permita-me abrir um parênteses aqui nessa noite. Você não está em outro lugar, você está no centro da adoração. Aqui é a casa do Senhor, aonde Deus ordena a sua bênção, a sua vitória e o seu milagre nesta noite. Eu já começo a profetizar para a sua vida. Eu não sei de que forma, de que maneira você entrou aqui nesta noite, mas eu quero te dizer: chega aqui nesta noite, adentre na casa do Senhor, no santuário do Senhor, com o coração quebrantado, e verás o que Deus fará na sua vida, para a glória do nome do Senhor. Quantos acreditam nesta palavra? Levante a mão e glorifique o Senhor. A Bíblia diz que ele retorna para Siló. Ele disse: vamos para Siló e tragamos a arca. Quando eles retornam para Siló, ele tem conselhos com os anciões de Israel. Ele testifica o destroço, a derrota, a triste derrota. Agora pare para pensar, irmãos. Pense comigo. O povo de Israel eleito, escolhido, que conhecia um Deus que abriu
o mar vermelho. Aleluia, um Deus que colocou Faraó para beijar a lona. Aleluia, aleluia, não tomaram posse das promessas de Deus, porque desviaram o seu coração diante do Senhor. E agora Ofni e Finés retorna para Siló e diz: tragamos a arca. Eles voltam para a peleja, pregaram um conselho com os anciões de Israel e foram para a segunda tentativa, irmãos. Quando eles vêm para a peleja, eles vêm festejando, meus amados irmãos. Eles vêm fazendo festa, a ponto que os inimigos de Israel, os filisteus, estão longe. Ele observa a festa, ele ouve o barulho, a ponto dos filisteus ficarem assustados, aterrorizados. Aleluia. Os inimigos de Israel, eles confessam dizendo: quem poderá nos livrar da mão deste tão grande Deus? Os irmãos sabem que os filisteus adoravam outro Deus. O Deus dos filisteus era o Deus Dagon, mas ele não conhecia o Deus de Israel. Mas eles confessaram que o Deus de Israel é Deus no céu, é Deus na terra, é Deus também debaixo da terra. Aleluia, para dar livramento, para entrar na peleja e o milagre acontecer para a glória do Deus Pai. Aleluia. Na segunda tentativa eles foram para a peleja. E os irmãos sabem a história, né, irmãos? A primeira tentativa, quantos homens morreram? 4.000 homens. E na segunda tentativa, quantos homens morreram do exército de Israel? 30.000 homens, irmãos. Segunda coisa, 30.000 homens. Israel foi humilhado. Israel passou por uma humilhação. Aleluia. E que se não bastasse toda essa humilhação, toda essa vergonha, irmãos, os filisteus pegaram o bem mais precioso. Qual era o bem mais precioso de Israel, irmão? Era a arca da aliança. Eles pegaram a arca da aliança e levaram para festejar a sua vitória e a sua conquista. Aleluia. A Bíblia diz que foge um homem do meio da guerra, do meio da batalha, e ele traz a notícia para o sumo sacerdote Eli. Quando ele ouve a triste notícia, Eli já tinha 98 anos de idade. Aleluia. Eli não resiste, irmãos. A Bíblia diz que Eli estava sentado sobre uma cadeira, diante de uma cadeira, quando Eli recebe a notícia, aleluia, que os seus 2 filhos haviam morrido na batalha. A Bíblia vai dizer, irmão, a Bíblia diz que Eli não morre pela notícia dos seus filhos que tinham morrido na batalha. Sabe qual foi a maior tristeza de Eli? É que ele recebe a notícia que a arca de Deus foi levada. A arca de Deus foi levada de Israel. A Bíblia diz que ele ouve a notícia, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Veja o desfecho da história. Ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Os 2 sacerdotes, Ofni e Finés, morreram na batalha. O homem trouxeram a notícia para a esposa de Finéias. A Bíblia diz que a esposa de Finéias estava em dias de ganhar bebê, estava em dia de dar à luz. Quando ela ouve a notícia que o marido morreu na batalha, que a arca de Deus fora tomada, o sogro morreu, a Bíblia diz que ela sente a contração do parto. Ela dá a luz e a parteira diz: se anima, que tu tiveste um filho. Qual é a mãe que não se anima, não se alegra quando tem a luz, quando gera um menino e abraça? Mas a Bíblia diz que ela esmoreceu e morreu. Chamaram o filho de Finéias, colocaram o nome dele e acabou. E acabou. O que quer dizer? Foi-se a glória de Israel. Igreja,
Igreja sem glória não tem alegria, irmãos. Igreja sem glória não tem vitória. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de mim, estou falando de cada um de nós. Você quer ver Deus entrar na sua casa? Você quer ver Deus entrar na sua família? Coloque Deus no centro da sua vida e verás o que Deus fará na sua vida a partir de hoje, nesta noite. Quantos recebem essa palavra? Glorifique ao Senhor. Na liderança de Eli e de Ofni e Finéias, duas derrotas frustrantes, percas irreparáveis. Israel ficou por um longo tempo sem a presença de Deus. Parece que estamos vivenciando exatamente isso nos dias de hoje, né, irmãos? Sim ou não? E hoje, para sentir a presença de Deus, parece que estamos passando um período tão caótico da presença de Deus. Mas daqui a pouco vamos aprender o segredo de buscarmos Deus, a essência de Deus para a nossa vida, para que Deus venha mudar a nossa história. Queridos irmãos, é interessante que eu aprendo aqui com esses dois sacerdotes que parece que só lembramos de Deus quando estamos em aperto. Não é assim? Só lembramos de Deus quando estamos numa situação complicada. Foi exatamente o que aconteceu com os sacerdotes. Quando eles estavam numa situação complicada e irreversível, eles lembraram da arca de Deus. Irmãos, mas o segredo não é só lembrar de Deus. O segredo é ter Deus na sua vida constantemente. O segredo é você andar com Deus aonde você for, falar com Deus. O segredo é Deus fazer parte da sua vida, da sua essência, constantemente. Porque na hora da luta, na hora dos vendavais, na hora da tempestade, na hora do aperto, você pode falar com Deus que Deus vai te responder. Deus vai te responder na hora da luta. Não precisa você falar muito, só precisa se desconjuntar na presença do Mestre, que Ele vai te atender. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Já na liderança de Samuel foi diferente. Samuel era um homem, um jovem comprometido com Deus, compromissado com Deus, envolvido na presença de Deus. Permita-me fazer uma pergunta aqui: quantos querem se envolver com a presença de Deus nessa noite, a ponto do inimigo, aleluia, não resistir à sua presença, a presença de Deus na sua vida? Quantos querem a presença de Deus nessa noite? Então vamos tomar por base esse homem de Deus, Samuel, que teve um tríplice ministério: sacerdote, juiz e profeta. Ele julgava o povo na época. No ministério de Samuel houve um avivamento tremendo dentro de Israel. Antes havia uma sequidão espiritual, uma escassez espiritual muito grande. Mas quando Deus levanta uma lâmpada, irmão Anderson, uma lâmpada acesa, irmãos, Samuel faz a diferença dentro de Israel. Você é uma lâmpada acesa na presença de Deus nessa noite. Não deixe a chama do Espírito se apagar na sua vida. Não deixe a chama pentecostal apagar a sua vida, tirar da sua alma a maior alegria de um crente, aleluia, entrar na casa do Senhor e sentir a presença do Espírito de Deus. Aleluia. Alabaxanderebia, Racanchorema, Shuri Calabaia, Derebia, Shuri Canchorema, Nácia. Aleluia, eu sinto a glória do Senhor neste lugar, nesta noite. Saia daqui transformado, envolvido, impactado com a presença do Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia. Samuel reúne o povo, chama toda a liderança. Irmãos, diante de duas derrotas já, o povo de Israel ia para a terceira tentativa. Aleluia, imagine como que estava o coração do povo. O coração do povo estava preocupado, estava
angustiados, temerosos. Aleluia, só que eles fazem diferente da primeira liderança e da segunda liderança. Com Samuel foi diferente. O povo se reuniu com o profeta, com o sacerdote, com o juiz, e ele pede conselho ao sacerdote, ele pede oração, intercessão constantemente. A igreja que ora vivencia o sobrenatural de Deus. A igreja que ora, ela vislumbra os milagres do Senhor. Nessa noite eu quero que você entenda que você não é mais um, você é algo especial para o Senhor. Aleluia. Isaías capítulo 43 e o versículo 1 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Aleluia. Você é de Deus, você tem a marca de Cristo, você tem a marca do sangue, você é a propriedade peculiar de Deus. Nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Não temas, não temas. Por que temer os levantes do inimigo? Por que temer o adversário da sua vida? Se Deus está conosco, a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que está conosco. Isaías capítulo 41 e o versículo 10 está escrito assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 11: eis que envergonhado e confundido serão todos os que se irritarem contra ti e se tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Os seus inimigos não prevalecerão de pé. Quando Deus entra na batalha, quando Deus entra na peleja, quando Deus entra na guerra, não importa o tamanho do seu adversário, não importa a barreira, não importa o tamanho do gigante. Aleluia. Maior é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Maior é o nosso Deus. Aleluia. Diga: o seu Deus é maior. Diga para o seu irmão: o seu Deus é maior. Diga: o seu Deus não esqueceu de você. Diga: Deus está contigo. Aleluia. Então vejamos aqui, irmãos, que Israel, o povo reuniu com Samuel e chegou diante de Samuel. Samuel, vamos encarar uma batalha, uma peleja árdua, dolorosa, mas eu preciso do teu auxílio. Bom é contar com homem de Deus e mulher de Deus, né, irmão? Que é assim com o papai, é ou não é? É? Quando você passa por luta, que tem alguém do seu lado que está bombardeando o inferno com oração, meu irmão, pode ter certeza que a vitória é garantida. Não tem império das trevas que permaneça de pé. Todos os impérios das trevas serão destruídos para a glória do nome do Senhor. Alabachei conchel e mais torebaia. Rabachel e chomanácia camanai. E o povo diz para Samuel: não cesse de clamar ao Senhor por mim. Olha que interessante. Eles estavam preparados, foram para a batalha. Só que tinha alguém lá pedindo a proteção de Jeová. Tinha alguém lá clamando para Deus. Aí Samuel entra em cena, orando. Primeira coisa que Samuel faz, o que ele oferece? Ele oferece um sacrifício para Deus. Ele ora e oferece um sacrifício para Deus. Quantos vieram aqui sacrificar o Senhor nessa noite? Quantos já deixaram a sua adoração nessa noite aqui? No altar do Senhor, no altar da entrega, no altar da adoração. Quando você vem para a casa do Senhor, que você vem convencido pelo Espírito de Deus, que você vem entregar para
Deus, você pode ter certeza que tem resposta de Deus para a sua vida. Samuel ofereceu para o Senhor um sacrifício, um cordeiro, e Deus aceitou o sacrifício de Samuel. Diga para o seu irmão: Deus aceitou o teu sacrifício nessa noite. Aleluia. Diga para o seu irmão uma vez mais: Deus aceitou o teu sacrifício nesta noite. Glória a Jesus. Diz a Bíblia que enquanto Samuel estava sacrificando um holocausto para o Senhor, o que a Bíblia diz, irmão? Que imediatamente Deus bradou do céu. Deus trovejou do céu. Imagina o estampido de barulho, deixar o inimigo do povo de Israel desbaratinado, assustado, aterrorizado, a ponto deles fugir. Todos fugiram, todos correram. Aleluia. Permita-me abrir um parênteses aqui para dizer nessa noite: os teus inimigos que se levantaram contra a sua vida, contra a sua casa, eles não permanecerão de pé, eles não ficarão de pé, porque Deus vai entrar na peleja, na batalha. E quando Deus entra na peleja, na batalha, o milagre é garantido. Você crê nesta noite? Glorifique e exalte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí o povo de Israel, após a conquista, a vitória, o povo festejaram. Samuel pega uma pedra. Diga, uma pedra. Davi venceu Golias com quantas pedras? Ele pegou 5 pedras, mas ele não precisou usar 5 pedras. Diga, você não vai precisar fazer nenhum esforço. Diga aí. Você não vai fazer nenhum esforço. Diga, porque Deus vai trabalhar por você. Diga, porque Deus vai pelejar por você. Aleluia. Quantos recebem essa palavra nesta noite? Aleluia. Aleluia. O gigante Golias se levantou. Havia um grande exército preparado. Saul, um guerreiro, aleluia, preparado. Os irmãos de Davi também eram preparados, mas não tiveram coragem para ir diante do gigante. Aleluia. Um menino como Davi, ele não pegou uma espada, ele marcou uma audiência com Saul. Chegou a notícia, aleluia, que Davi, aleluia, estava no arraial, e dizendo que Davi ia para a peleja, aleluia, contra o gigante Golias. Os irmãos de Davi disseram: mas você desse tamanho, você não pode ir, você é muito pequeno, você é muito jovem. E Davi vai diante de Saul. Quando Davi chega diante de Saul diz assim: olha para o tamanho de Davi, para a estatura de Davi, e diz: você tinha guerreiro lá, tinha soldado no exército de Saul que dava 3 Davi. Mas Davi disse assim: rei meu senhor, quando eu estava no campo apacentando as ovelhas do meu pai, apareceu o urso, apareceu o leão, e todos eles eu matei, não deixei nenhum desfrutar das ovelhas de meu pai. Saul diz: tudo bem, já que você quer ir para a peleja, pega as minhas vestes. Irmãos, o que Saul queria fazer com isso? Aqui que Deus me deu uma revelação. Veja, Saul não tinha coragem de guerrear com o gigante. Não teve coragem de guerrear com o gigante. Mas ele oferece o quê? As armaduras, as vestes dele. Sabe por quê? Sabe qual era a estratégia de Saul? Sabe qual era a tática de Saul ali? Era dizer: se Davi vencer a peleja, eu vou dizer que foi com as minhas armas, as minhas vestes. Mas Davi disse: eu não preciso dessas armas suas, porque eu tenho as minhas próprias armas. Eu tenho
tem a minha peleja. Deus te prepara, Deus te capacita para você guerrear com as suas armas. Você não precisa da arma de ninguém para guerrear. Deus te capacitou para você guerrear. Quantos são guerreiros de Jeová? Levante a mão nesta noite. E Davi foi para a peleja. Os irmãos conhecem a história, né? Só foi uma pedra. Na lógica humana, Davi usando o estilingue, era para Saul cair para onde? Aliás, perdão, era para o Golias cair para onde? Que lado Golias tinha que cair? Para trás. Mas ele caiu para onde? Ou seja, quando Davi estava, porque Deus peleja, porque Deus trabalha. Aleluia. Quando Davi preparou o estilingue, eu creio que Jeová deu um tapa nas costas do gigante e ele teve que beijar a lona. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Então veja só, a Bíblia diz que Samuel ofereceu um sacrifício ao Senhor. Pegou uma pedra e colocaram o nome. Por que colocaram o nome até aqui? Até aqui. Qual o significado dessa palavra? Até aqui nos ajudou o Senhor. No original hebraico quer dizer pedra de ajuda. Isso quer dizer o quê? Que Deus está contigo para te ajudar. Após essa conquista, após essa peleja, após essa batalha, irmãos, Israel, os filisteus tinham destruído Israel, tinham tomado várias cidades do povo de Israel, irmãos. Aleluia. Quando Deus entra na peleja, o adversário Deus teve que restituir tudo que Israel havia perdido. Não foi o inimigo que devolveu, não. Foi Deus que restituiu tudo aquilo que ele havia perdido. O desejo do inimigo, sabe qual que é? É sempre oprimir, é sempre roubar, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Aleluia. O inimigo nunca vai querer restituir aquilo que Deus deu para a sua vida. Quem restitui é Deus, irmão. Quem restitui é Deus. Aleluia. Após a intervenção de Deus, após Deus entrar na peleja, a Bíblia diz que o Senhor restituiu todas as cidades que o inimigo havia se apossado, havia tomado posse. Aleluia. Nesta noite eu quero profetizar para a sua vida. Aleluia. Que Deus vai restituir. Deus vai entrar com providência. Deus vai agir. Aquieta a sua alma, não desespera. Aleluia. Sossega o teu coração, descansa no Senhor. Aleluia. Descansa no Senhor, confia no Senhor. Aleluia. Porque Ele está contigo nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu queria saber se tem pessoas aqui enfermas nesta noite. Se tiver, venha para cá que vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Alabastekova raisturemanai. Arabashanderebe astore canchorebai. Eu gostaria que a igreja, por gentileza, estendesse as mãos para cá. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, aqui está a tua filha nesta noite. A sua filha precisa de um milagre, de uma cura. E a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que cura nesta noite. Tu és o Deus que sara, Pai. E nesta noite eu profetizo a cura para a tua filha. Eu profetizo o milagre. Não importa o que a medicina falou para a tua filha. Quem sabe a medicina desenganou. Mas eu creio num Deus que é poderoso. Eu creio num Deus que entra na causa. E quando tu entra na causa, não tem, aleluia, para o inimigo. Aleluia, nesta noite receba a cura, receba o milagre, receba a vitória nesta noite para a glória do nome de Jesus. Deus, eu profetizo o milagre, eu profetizo a cura. Repreenda toda enfermidade nesta noite para a glória do nome de Jesus. Enfermidade maligna, eu te ordeno nesta noite, seja repreendida para a glória do nome de Jesus. Pai, está aqui a tua filha. Senhor, está aqui a tua serva nesta noite. Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o
um Deus que cura, é um Deus que sara. Aleluia, nesta noite eu profetizo cura, eu profetizo milagre nesta noite para a vida da tua serva. Deus entra com providência, restaura a saúde, dá vitória para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a sua vitória, receba o milagre para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus nessa noite. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço a pastora. Deus abençoe a senhora, viu? Muito obrigado. Que Deus continue abençoando o irmão Anderson, esse jovem de Deus aí. E que Deus continue abençoando. Continue apresentando a minha família. A minha esposa está para ganhar bebê por esses dias. E continue orando. Eu preciso de um milagre, viu, irmãos? Eu preciso de um milagre. Que Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Conte aos seus filhos as maravilhas que Deus fez. A MRL3, o canal da família cristã.